Incentivar a exportação brasileira de feijão e gergelim para 12 países. Esse é o objetivo de um convênio inédito assinado na última sexta-feira entre o Instituto Brasileiro do Feijão Impulses e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E quem fala mais sobre essa parceria é o presidente do IBRAF, o Marcelo Líderes, que já está conectado aqui com a gente. Boa tarde, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Prazer em estar aqui com você. Marcelo, como se deu todo esse processo até o lançamento do convênio com a Apex Brasil? Bom, o convênio especificamente foi negociado durante os últimos 5 anos. Havia necessidade de adequação, tanto de exportadores para fazerem parte do projeto, como do próprio Instituto Brasileiro do Feijão, que é uma instituição sem fins lucrativos. Mas tudo começou em 2005, quando nós começamos os primeiros contatos com as empresas como a Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas, o agora IDR Paraná, que então era IAPAR, a UTAA, para desenvolver variedades de feijões que pudessem atender tanto o mercado interno como o mercado externo. E de quanto é que deve ser esse incremento nas exportações agora com essa parceria entre IBRAF e Apex Brasil? E mais, quais são os países em foco? Bom, começando pelos países, né, são 12, Emirados Árabes, Japão, Costa Rica, Vietnã, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Costa Rica já falei, Estados Unidos, Filipinas e Índia. Alguns deles surpreendem, como por exemplo o Chile, dentro de um estudo que foi feito pela inteligência da Apex, o estudo demonstrou que havia alguns países, como o próprio Chile, que têm importado mais feijões do que nós imaginávamos a princípio. E países como os Estados Unidos nós já vínhamos colocando aí na mira por conta da diminuição de produção lá. A questão de possibilidade ou de horizonte que nós temos para o feijão, lembrando que nos últimos anos, nós vínhamos crescendo até 2020, chegando a 220 mil toneladas exportadas, saindo de 10 mil lá em 2010. No entanto, mesmo com esse esforço, nós temos aí menos de 2% do mercado mundial. Podemos acreditar que há um horizonte aí para evoluirmos para 500 mil toneladas, ou seja, mais do que dobrar com essas variedades e agora com essa forma organizada de abordar o mercado mundial. Diminuir, né, as barreiras da importação está entre as iniciativas, né, deste convênio. Quais são os principais entraves na hora de ampliar os negócios no exterior que você poderia aqui dizer para a gente? Em primeiro lugar, o desconhecimento. Os países, a grande maioria deles, desconhecem que o Brasil pode ser, por exemplo, exportador de feijões brancos, rajados, vermelhos, mung, vários tipos de fradinho. Eles imaginam que o Brasil só tem feijão carioca, que não interessa para eles lá fora. Então, esse é um entrave. A partir disso, existem barreiras que estão colocadas naturalmente. O Brasil nunca foi exportador para alguns países, obviamente, está lá uma barreira instalada desde sempre. Um imposto de importação, por exemplo, que torna inviável, muitas vezes, a exportação para determinados locais. E nós entendemos que muito disso é uma questão de nós irmos à frente, de divulgarmos para esses países que nós somos competitivos também e ir derrubando barreira por barreira. É um trabalho, eu diria para você, constante que nós temos que vem sendo feito já pelos exportadores e que nós temos que dar sequência agora de uma forma mais organizada, estrategicamente colocada. Marcelo, considerando que a área de feijão nos últimos anos ela vem diminuindo, a área plantada, como é que fica a questão da oferta? Veja só, nós entendemos que parte da diminuição da área tem a ver com o fato de que os produtores produzem 60% do feijão é feijão carioca, e se sobra não tem para onde mandar, ou seja, eles têm medo de ficar sem a liquidez. Na medida em que nós vamos trazendo para esses produtores que nós temos um mercado interno que também gosta de feijão vermelho, rajado, calpis, brancos, etc., e que nós temos, além disso, além desse mercado de 200 e tantos milhões de consumidores, ainda a possibilidade de exportar para mais de 70 países, como foi o ano passado, isso vai motivando. Nós esperamos que seja uma das alavancas
do argumento para você aumentar a área de feijão no Brasil, dando tranquilidade também para a nossa população. Esse é o primeiro motivo. Tranquilizar a população, estabilizar o preço aqui dentro e os excedentes ir exportando. Acreditamos que com essa fórmula é possível ter um avanço bastante interessante nos próximos anos. E como é que isso está impactando nos preços? A exportação, ela não tem um impacto negativo nos preços, ou seja, não existe uma pressão de inflação sobre o preço do feijão. Tanto que o feijão carioca não se exporta, mas ele é o que puxou a valorização dos últimos 12 meses. Nós exportamos feijão mungo, por exemplo, aquele que faz moyashi, né, o broto de feijão, feijões rajados, enfim, os feijões que tinham um excedente no mercado externo. É claro que, na medida em que o tempo vai passando e os produtores se sintam seguros, nós vamos aumentar a produção per capita que caiu nos últimos anos. O consumo foi uma consequência. Diminuímos a produção per capita, logicamente não tem como ter consumo. Na exata medida em que nós abrimos essas alternativas para o mercado interno, entendemos que isso vai dando maior flexibilidade para o produtor e um pouco mais fácil, se é que um dia vai ser fácil, você encontrar um preço justo para o consumidor e para o produtor. Preço justo, é o que a gente quer. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Um abraço. Obrigado a você, boa tarde. Boa tarde.